mas dizer para os irmãos que culto gostoso, hein? Né, irmãos? Que culto maravilhoso. Sabe por que esse culto está sendo gostoso e maravilhoso? Porque o teu coração está aqui. O teu coração está aqui para adorar a Deus, né? Neste momento, nesse turbulhão que está acontecendo aí no nosso país, né? Seleção jogando, mas o teu coração está aqui. Muitos deixaram de vir para a casa do Senhor porque é jogo. E como a pastora bem disse aqui, nós não devemos, como se diz, acusar, né? Se vieram, amém. Se também não vieram, também amém. Deus sabe de todas as coisas. Então, voltando, por isso que o culto está gostoso, porque o teu coração está aqui. A intenção do teu coração está aqui, mas está aqui não por estar, mas porque você veio adorar o Senhor. E eu estava ali falando com a pastora, eu falei, pastora, hoje como que os louvores estão sendo cristocêntricos? Estamos exaltando o nome do Senhor até às vezes os louvores também. E agora vai vir o quê? O melhor, a palavra do Senhor. Então, agora você abre o teu coração, abre a tua mente, abre os seus ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Diácono Sandro, que vai estar ministrando a palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, nós estamos aqui, ó Deus amado, diante da tua presença. E aqui está o teu servo, o Diácono Sandro, ó Pai. Nós sabemos que tu já falou ao coração dele, ó Deus amado, e agora ele vai tão somente transmitir aquilo que o Espírito Santo tem falado no coração dele. Ah, Senhor, mais uma vez, através da tua palavra, fale conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Mais uma vez, salve da igreja com a paz do Senhor. Culto abençoado. E desde o começo, né, Deus está falando aos nossos corações, e eu creio que não vai ser diferente. Para a gente não perder já muito tempo, já gostaria que os irmãos viessem estar abrindo sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14. Versículo 6. E essa passagem é uma passagem que eu passei esse mês, faz quase um mês que eu estou estudando sobre Caleb. E eu achei assim tremendo a passagem de Caleb. Então eu procurei me aprofundar mais sobre a história de Caleb e vi o quanto que ela é tremenda. E Josué 14, versículo 6, e diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o querezeu, lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra. Eu lhe relatei como sentia o meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Até aqui por enquanto, irmão, pode se assentar, aplaudindo o nome do Santo do Senhor. E os irmãos conhecem a história de Caleb. Caleb foi um dos 12 espias enviados por Moisés para explorar a terra de Canaã. Enquanto 10 voltaram com um relatório negativo, cheio de medo, incredulidade, Caleb, junto com Josué, trouxe uma mensagem de fé e confiança em Deus. E essa história, irmãos, traz para nós um aprendizado
que muitas das vezes nós estamos esperando uma bênção, e muitas das vezes nós não temos paciência de esperar aquela bênção, e muitas das vezes colocam pessoas, muitas das vezes que nem, se você ler aqui no livro de Números, vai falar sobre quando Moisés ele mandou aqueles 10, e somente 2, Caleb e Josué, voltaram com um relatório positivo. O restante vieram com um relatório negativo, colocando medo no povo. Mas nessa frente aqui vai falar, Caleb era um homem de visão espiritual. Gostaria que o Felipe colocasse para mim Números 13, versículo 30. Que diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevalecemos contra ela. E aqui nós vimos que Caleb, ele teve uma visão diferente daqueles outros. Ele viu além das circunstâncias. Outros espias viram gigantes, cidades fortificadas, mas Caleb viu promessa de Deus e a sua fidelidade. Ele disse: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevalecemos. E aqui nós vemos que o que nós podemos aprender com isso? Que nós não devemos deixar as circunstâncias ofuscarem a visão das promessas de Deus. Que nós devemos ter olhos espirituais para ver o que Deus pode fazer na nossa vida. E aqui em Números 14, aleluia, glória a Deus. Números 14, versículo 6, vai dizer assim: e Josué filho de Nun e Caleb filho de Jefoné, um dos espias da terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos os espias a espiar, a terra muito boa. E o Senhor se o Senhor se agradar de nós, então nós porá nessa terra e nela nos dará a terra de mana, leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais como o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles esse seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. E aqui nós vimos que Caleb era um homem firme de coragem. Ele enfrentou a oposição da maioria. Enquanto muitos foram ali dar o relatório negativo, Caleb ele foi sempre positivo. E o que nós viemos aprender com isso? Que nós viemos ser corajosos. Que nós não viemos desistir. Que nós não viemos ceder à pressão daqueles que pensam negativo. Aqueles que falam que nós não iremos conseguir. Que nós viemos sempre ter a posição positiva, que tudo vai dar certo. E nós vimos que Caleb era um homem de fidelidade ao longo dos anos. E aqui em Josué 14, versículo 7, de 7 a 11, eu vou ler a partir do 9, que diz assim: então Moisés naquele dia jurou dizendo:
Certamente a terra em que puseste seu pé será tua e de teus filhos, e herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Eis que agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 40 anos, 45 anos, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando de Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. E o que nós viemos aprender com isso? Que Caleb, com 40 anos, ele espiou a terra, e com 85 anos, ele recebeu a sua herança. E o que nós aprendemos com isso? Que aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou que Ele vai nos dar como herança, Ele cumpre, irmãos. Não me importa o tempo, não importa a circunstância. E o que nós aprendemos com isso? É que nem ontem eu fui cortar o cabelo, e o rapaz que corta meu cabelo, ele é evangélico também, e eu estava justamente falando sobre essa palavra com ele, e ele falou assim, para você ver como é que é, Sandro. Muitas das vezes, tem gente que não espera nem uma semana, um mês, já está saindo da igreja, porque não recebeu a sua bênção. E Caleb esperou por até 85 anos. E o que nós aprendemos com isso? E que não importa o tempo, é no tempo do Senhor. E na hora que a pastora leu aquela passagem, eu glorifiquei a Deus, porque está aqui a resposta. Então, o que nós viemos esperar com paciência, porque aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eu me lembro, irmãos, que foi logo na minha conversão aqui na igreja, eu lembro que o grupo de varões, a primeira passagem dos varões, nós fomos fazer uma visita numa igreja em Poá, e eu me lembro que eu estava sentado no fundo, e o pastor, aquele pastor que estava ministrando a palavra, ele me chamou lá na frente, e ele falou no meu ouvido assim: o Senhor está te entregando uma chave, toma posse. E eu falei, amém. Aí, e aquilo ficou no meu coração por muitos anos. E para honra e glória do Senhor, eu esperei com paciência. E o Senhor, Ele deu a resposta. Demorou, mas veio. Que a resposta é aquilo que o Senhor fez na minha vida, aqui nessa igreja, nesse local. E eu esperei. E para honra e glória do Senhor, eu esperei com paciência. E o Senhor deu a minha promessa, que é a minha esposa, que eu conheci aqui neste lugar. A minha casa, o meu apartamento, eu conquistei tudo através desse lugar. Eu me lembro, irmãos, que a pastora, ela chamava eu de meu sorriso. E eu me lembro que ela falou para mim assim, irmão, eu lembro que foi até naquele lugar ali. Ela falou assim, ó, a varoa que Deus vai preparar para você, ela vai conhecer Jesus neste lugar, ela vai se batizar neste lugar, e essa é a promessa que Deus tem para você. Você toma posse? Eu falei amém. Sabe quanto tempo eu esperei, irmão? 12 anos. Nesse intervalo, os irmãos se lembram o que aconteceu nesses 12 anos comigo nesse lugar. E eu esperei 12 anos. E eu conheci a minha esposa nesse lugar no dia do batismo dela, através de uma irmã. E eu conheci ela, e ali nós começamos a conversar, e hoje nós estamos juntos já há 14 anos. E assim como eu contei já para alguns dos irmãos aqui,
Eu me lembro que ela trabalhava no Mogi, no Hospital Luzia de Pinho Melo. E a pastora, nos seus últimos dias de leito, ela estava lá. E eu me lembro que a pastora, eu fui visitar ela, e foi eu e a irmã Rosa, a gente foi visitar ela. Ela toda entubada. Ela pegou, virou para mim e falou assim: irmão, essa é a mulher que Deus preparou para você. Sabe por que é isso, irmão? Promessa de Deus. Então, ou seja, eu esperei todo esse tempo pela promessa, pela chave que aquele irmão me entregou. Eu tomei posse, eu falei, eu tomo posse, e eu creio que no momento certo o Senhor vai honrar, e o Senhor honrou, para honra e glória do Senhor. E aqui, continuando, irmãos, Caleb, se os irmãos for ver mais para frente, os irmãos vão ver que Caleb, ele conquistou a sua herança. Ele conquistou, se os irmãos for ver mais para frente, eu não vou me estender muito por causa do horário. E aqui os irmãos vão ver que mais para frente ele conquistou a tua herança, aquela herança que ele teve. Mas ele, quando ele recebeu a herança dele, ele não pediu a parte mais fácil. Ele falou assim, eu quero eu quero aquela bênção. E ali ele foi naquela terra, e Deus, por herança, deu aquela terra a Caleb. E ele quis justo aquela terra que tinha gigantes. E ali ele derrotou gigante. E o que nós aprendemos com isso? Ele escolheu Hebron, onde estavam os Anaquis, gigantes. Não buscou o caminho mais fácil, mas o desafio maior. Porque ele tinha confiança total em Deus. E o que aprendemos com isso? Que nós não devemos deixar de ter o desafio. Muitas das vezes nós temos o desafio e nós queremos desistir. Mas nós temos que entender que lá na frente o Senhor tem a vitória para nós. E eu estava meditando, e um rapaz, ele falou uma coisa interessante. Ele falou para outro rapaz, ele falou, irmão, vou fazer assim uma comparação. Uma terra de gigante. Você viu gigante pequeno? Não. O gigante é grande. Casa grande. Tudo do gigante é grande. Sabe o que isso significa? Que o que Deus tem para você é grande. Por isso que ele quis conquistar essa terra de gigante, porque aquilo que Deus tem para nós na terra de gigante são coisas grandes, coisas maiores, e é o que o Senhor tem para nossas vidas. E eu aprendi algo uma vez com uma irmã, ela falou uma coisa para mim interessante. Ela falou assim, que Sandro, Deus ele dá além daquilo que nós sonhamos. Aquilo que nós sonhamos, Deus ele dá além. Porque é aquilo que Deus tem para nós. Então, irmãos, não desista dos seus sonhos. Não importa a dificuldade que possam vir. Assim como Moisés esperou, ele recebeu a bênção dele. Que nós viemos esperar com paciência. Que nós não viemos desistir. Muitas das vezes nós pensamos que está difícil, muitas das vezes nós pensamos que não vai chegar, mas o Senhor está falando nesta noite, tenha paciência, que a vitória é certa, que aquilo que Deus tem para você, que aquilo que Deus tem para mim é grande, aquilo que Deus tem para você conquistar é grande, basta você buscar, basta você esperar no Senhor. Mas é o que o Senhor está falando, não desista. E assim como Caleb, ele recebeu a herança dele. Mas durante 45 anos, se você for ler, aquele povo pelejou na terra. Mas Caleb, ele não desistiu. Porque ele sabia da promessa do Senhor. Ele sabia daquilo que o Senhor tinha prometido para ele.
E quando ele recebeu, ele poderia muito bem ter escolhido a parte mais fácil. Eu falar, não, eu quero essa terra aqui, que essa aqui é mais fácil, essa aqui não tem nada. Mas não, ele falou, eu quero desafio, porque eu confio no Deus que eu sirvo. Eu quero aquele monte, eu quero aquela terra que é mais difícil. Não importa se lá tenha gigante, é ali que eu quero, porque é ali que o Senhor me prometeu, ali que o Senhor falou de onde eu puser a planta dos meus pés, ali Ele vai me dar como herança. Então, meus irmãos, se o Senhor te prometeu, se o Senhor falou para você que onde você colocar a planta dos teus pés, ali Ele vai te dar como herança, somente confie, somente aguarde no Senhor, mas não desista. Muitas das vezes possa vir um monte de pessoas que vão desistir, possa vir pessoas que vão falar, você não vai conseguir, você pode tentar, mas você não vai conseguir, mas você fala, eu confio no Deus dos exércitos, eu confio no Deus que posso, Ele posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Então, irmão, não desista. E aqui eu aprendi algo com Caleb. Que Caleb, ele teve visão espiritual. Que nós viemos ter visão espiritual. Que nós viemos ver pelos olhos da fé. Caleb, ele teve coragem. Ele permaneceu firme sob a pressão. Enquanto muitos tentaram a querer que ele desista, ele não desistiu. Então o que o Senhor está falando nesta noite, que nós devemos ter coragem. Ele teve fidelidade. Manteve-se constante ao longo dos anos. Ele teve perseverança. Ele não desistiu apesar das dificuldades. E é isso que o Senhor tem para nós. E nesta noite, Deus está procurando Calebes. Que você venha ter o espírito de Caleb. Que você não venha desistir. Que você venha permanecer fiel. Enquanto muitos abandonam, você tem que permanecer firme. Que confiar nas promessas que Deus tem para cada um de nós. E é isso, irmãos. E é isso que aquilo que o Senhor falou ao nosso coração, falou ao meu coração. E eu creio que essa palavra entrou primeiramente ao meu coração. E no momento assim que eu estava procurando, que eu comecei a meditar sobre Caleb, o Senhor me fez crescer muito. O Senhor falou primeiramente ao meu coração. E é aquilo que o Senhor está falando na igreja nesta noite. Que você venha esperar com paciência. Que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas que você venha esperar no tempo de Deus. Muitas das vezes nós queremos a nossa bênção, mas nós queremos no nosso tempo. Mas temos que aprender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus, Ele pode esperar 1 ano, 2 anos, mas aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não me importa o tempo, mas que você venha continuar buscando e esperando com paciência. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você viesse estar de pé. Em nome de Jesus. E que você venha colocar o teu coração. Que você venha ter o espírito de Caleb. E que o Senhor nesta noite está levantando Calebes nessa noite. Pessoas que permanecem firme, pessoas que vão esperar firme com paciência. E quando vier, vai querer aquilo onde tem gigante, porque o que Deus tem para você são coisas grandes. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus e Pai amado, nesta hora, Senhor, ó Pai, quero colocar, Senhor,
Ó Pai amado, primeiramente a minha vida perante a Ti, Senhor. Ó Pai amado, que eu venha ter, Senhor, ó Pai, o espírito de Calebe, Senhor. Ó Pai amado, que eu não venha desistir da Tua promessa, Senhor. Ó Senhor, ó Pai, que o Senhor possa me dar força, Senhor. Ó Pai amado, a cada um que aqui está, Senhor. Ó Pai amado, eu não sei, meu Pai, como cada um entrou aqui nesta noite, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece cada coração, meu Pai. Ó Pai amado, que nós venhamos, meu Pai, perseverar, Senhor, Pai, permanecer firme, meu Pai, na Tua promessa. Ó Senhor, Pai, pois eu creio, Senhor, que nesta noite o Senhor está levantando Calebes nesta noite, Senhor. Ó Pai amado, pessoas que permanecem firmes, meu Pai. Ó Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, ó Pai. Ó Senhor, ó Pai, que o Senhor possa, meu Pai, colocar esta palavra, meu Pai, no coração de cada um, meu Pai. Ó Senhor, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor. Ó meu Deus, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, ó Pai, abrir portas, meu Pai. Ó Senhor, ó Pai, que o Senhor possa dar ânimo, Senhor, a cada um, Senhor, ó Pai. Quantos, meu Pai, que nesta noite, meu Pai, desistiram, meu Pai, falando que aquela promessa que o Senhor prometeu já faz muitos anos, que ela não vai se cumprir, pois ela já está esquecida, mas o Senhor está falando nesta noite para você perseverar, para você permanecer firme. Não importa a circunstância, não importa que muitos vão te pensar, querer que você desista, mas Senhor, que nesta noite, Senhor, ó Pai, o Senhor possa colocar, meu Pai, em cada coração, meu Pai. Ó Pai amado, a palavra, Senhor, pode permanecer firme, Pai amado, na Tua presença, Senhor. Ó Pai amado, é o que eu te peço nesta noite, meu Pai, e já te agradeço, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. E as palmas louvam ao Senhor e agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém. Amém, amada igreja? Palavra maravilhosa. Amém? Eu estava lembrando de um louvor, eu vou cantar agora. Diante da palavra do Senhor que foi introduzida aqui, eu creio que Deus tem falado com os irmãos, né, sobre eu tudo posso. E eu vou cantar só um pedacinho porque eu não lembro o resto, mas aí Deus vai fazer algo nesta noite, amém? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele me enche de gozo e de paz e me faz o vencedor. Se você é vencedor, declare aí. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele me enche de gozo e paz e me faz o vencedor. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, você tem dado crédito à palavra do Senhor, que foi falada aqui sobre visão. Josué e Calebe têm uma visão maravilhosa, enquanto muitos foram pessimistas. Josué e Calebe foram otimistas. Os irmãos lembram da lição de hoje de manhã? Sobre os obreiros pessimistas? Aquele que é pessimista, irmão, não vai para frente. Fica com medo. Mas quem é otimista, tá olhando sempre para frente, sempre com uma visão renovada. Amém? E as palmas louvam o Senhor Jesus. Culto na quinta-feira, libertação, oração, segunda volta da campanha. Lembrando que essa semana nós temos feriado, né?